Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não preciso nem perguntar se vocês estão alegres, né? Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Vamos para a palavra? 2 Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Capítulo 33. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Ainda no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, e o verso de número 11, e já vamos orar com a igreja. Quem encontrou diz amém. Amém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Amém? Pode tomar os seus lugares e louvar a Deus com as palmas de vitória, de alegria. Queridos irmãos, o nosso Deus, Ele não precisa provar mais nada para ninguém. O que Ele tinha que fazer por nós, por amor, Ele fez quando nos deu a oportunidade de conhecer o Teu Filho Jesus e de abrir mão das coisas desta vida e ser salvo por Ele. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou, entregou o Teu Filho para que por nós morresse naquela cruz e nos desse a oportunidade de vida de estar na presença do Senhor. Esta é a maior demonstração de amor que existe na face da terra. Mas Deus, a cada dia que passa, Ele continua demonstrando o seu amor. Como? Nos fazendo participante das tuas promessas. Me fala um Deus tão bom como esse, que além de nos salvar, ainda faz promessa para aqueles que querem estar na tua presença. E assim foi a história de Josias. No livro de 1 Reis, capítulo deixa eu ver aqui, 1 Reis, capítulo 13, se não estiver enganado, isso mesmo, 1 Reis, capítulo 13, o reino de Israel foi dividido, Judá de um lado, Israel do outro, e Jeroboão achou por bem levantar um altar e fazer o que bem entendia. Só que o Senhor, Ele não se agradou das atitudes de Jeroboão. E a Bíblia vai dizer que ele agora desloca um homem de Deus da cidade de Judá até Belém. E lá ele vai entregar a mensagem do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que aquele homem diz assim: vocês estão aí na sua bagunça, fazendo os seus cultos, a sua idolatria, vivendo como vocês querem. Mas Deus vai levantar na casa de Davi um homem chamado Josias, e ele vai consertar o altar do Senhor.
O Senhor vai levantar um homem chamado Josias. Ele vai trazer de novo a adoração do jeito que o Senhor quer. Só que quando nós vamos pesquisar, antes de Jeroboão até Josias, se passa de 300 a 360 anos. Olha quantos anos. Mas o Senhor já tinha um projeto pronto para Josias. Os pais de Josias não existiam, os avós, os bisavós e assim vai, não existia. Mas Deus já tinha um projeto lá em cima, estabelecido para Josias. E assim como foi para Josias, Deus também tem projeto para os adolescentes aqui. Antes de vocês nascerem, antes de você ser gerado no ventre da mãe, Deus já contava com você no reino de Deus para fazer a vontade do Senhor. Só que eu creio que a Bíblia de vocês estão aberta ainda em 2 Crônicas capítulo 34. A Bíblia vai dizer que Josias ele vai fazer tudo que era reto aos olhos do Senhor. Verso 2: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Verso 3: Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. Segura um pouquinho. Josias vai assumir o reinado com 8 anos de idade. E a Bíblia vai dizer que agora, no 8º ano do seu reinado, vamos lá para uma matemática rápida aqui. Se ele assume com 8 anos, mais 8 de reinado, quantos anos ele tinha? 16 anos. Portanto, Josias era um adolescente. E com 16 anos, Josias não tinha outro objetivo a não ser buscar ao Senhor. Com 16 anos, Josias não queria saber de namorar, até mesmo porque não tinha idade para isso. Com 16 anos, Josias não queria competir, formar aura, como que é? O 6-7. Josias não tinha tempo para esta bobagem, mas Josias queria tempo e gastar tempo em buscar ao Senhor. Josias não tinha tempo para virar à noite assistindo Netflix, seriados, mais capítulos e mais capítulos. Ao contrário, ele queria era meditar no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3 das Escrituras Sagradas. E eu acho, pastor Jefferson, que Josias tinha um amigo chamado A Régua, porque na hora que ele ia ler a palavra, ele gostava de fazer as anotações. E eu tenho um outro amigo aqui também, que eu gosto muito, que é a caneta Bic. Porque enquanto eu estou buscando ao Senhor, e Ele está revelando os mistérios, eu vou anotando tudo aquilo que Deus tem para mim. Josias não tinha tempo para as coisas fúteis. Josias não tinha tempo para as coisas desta vida. Ele queria buscar o Senhor de manhã, tarde e noite. Ele queria buscar a presença do Senhor. Quem entendeu diz amém. Só que a Bíblia vai dizer que Josias começou a buscar a Deus de seu pai Davi. O que eu entendo com isso? Josias tinha uma referência de como servir ao Senhor. Dentro da sua casa, Josias tinha alguém em quem ele se espelhar. Segura um pouquinho, adolescentes, e eu volto agora aos pais e mães que estão aqui. É muito fácil você falar para o teu filho, vai orar, e você não orar. É fácil você dizer para o filho, filho, lê a palavra, e você não lê. É muito fácil você mandar seu filho vir para a igreja e você ficar em casa no celular ou resolvendo outras coisas. O maior exemplo que eles podem ter é dentro de casa. Um pai, uma mãe que servem ao Senhor. E permita-me falar isso. E hoje nós estamos vivendo numa época que os pais estão terceirizando o ensino dentro de casa. É mais fácil você jogar no ombro do pastor e do dirigente do grupo.
mas você também precisa fazer a sua parte. Faça a parte de vocês, que a igreja vai fazer a dela, e eles vão crescer no temor da palavra de Deus. Então você vê que Davi tinha referência. Ainda no capítulo 3 vai dizer assim: e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos e dos bosques, e das imagens de escultura e de fundição. Josias agora, com 12 anos, ele resolve agora começar o processo de purificação. Vamos lá para uma matemática bem simples. Se ele começou com 8, com mais 12, olha lá, tem certeza? 20 anos. Josias agora já não era mais um adolescente, ele já era um jovem. E Josias entende que o momento agora era de purificar o teu coração. O salmista vai dizer assim: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho? Observando o quê? A palavra do Senhor. Irmão, hoje a gente quer pedir para o jovem, para o adolescente, purificar a tua vida. Mas ele não ora, ele não lê a palavra, é bater em ferro frio. Mas você falar de purificação para um jovem que ora e tem temor a Deus, você pode ter certeza, vai ter resultado da parte do Senhor. Josias, eu entendo que ninguém precisava ficar no pé dele para falar nada. Josias já entendia, até mesmo por causa da sua chamada, que ele precisava buscar ao Senhor dia e noite, para que Deus cumprisse a promessa na sua vida. Só que com 20 anos, você vai ver, não vou ler aqui por causa do horário. Você vai ver que com 20 anos, Josias, ele começa a reparar o altar. Aquilo que o homem de Deus havia prometido há 360 anos antes, Josias começa agora a limpar a casa de Deus, começa a tirar os altares de idolatria, começa a tirar tudo que não presta, para que o Senhor pudesse voltar a falar novamente do altar. Com 20 anos, Josias estava vivendo o auge da sua promessa. Com 20 anos de idade, Josias estava vivendo tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Deixa eu falar uma coisa para você: o que Deus quer fazer não é amanhã, é hoje que Ele quer fazer. Deus não quer fazer amanhã, Ele quer fazer hoje. Mas para isso nós precisamos buscar a presença do nosso Senhor. O verso de número 8: e no 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa. Vamos lá, mais uma matemática simples aqui. Se ele tinha 8 anos quando assumiu, mais 18, 26. Então você entende que do período que ele começa com 20 anos até os 26 anos, se passaram 6 anos. A Bíblia vai dizer que, terminado ele de purificar a terra e a casa, o que eu entendo com isso? Para você pecar, é da noite para o dia. Para você perder a promessa de Deus, pisca aí, pecou. Para você perder a graça de Deus, basta uma visualizada e já era, você perdeu, o seu coração foi contaminado. Mas para construir uma vida de edificação, uma vida espiritual, demora anos e requer muita renúncia. A Bíblia vai dizer que com 26 anos, Josias já tinha purificado a terra e a casa. Deixa eu explicar isso aqui. Josias já tinha purificado a terra chamada coração e a casa chamada corpo. Josias já tinha tirado do coração tudo que não era mais da vontade de Deus. Os teus olhos, o teu ouvido, a tua mente, o teu corpo era a habitação do Espírito Santo de Deus. Clamanda e a súbia. Vai demorar para você chegar no estágio que você quer, mas não perca as esperanças. Vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas permaneça onde Deus te colocou. Deixa eu correr aqui. Só que a Bíblia vai dizer, irmão, que um congresso,
Vocês vão entender. Eu estou pregando o que Deus está colocando no meu coração. Josias resolve ir para a igreja, pastor Osmar. E quando Josias chega na igreja, o pastor Ilquia estava no altar pregando a palavra, o sacerdote Ilquia. A Bíblia vai dizer que no contexto histórico, ele acha a lei do Senhor que estava perdida, onde? Dentro do templo, na casa do Senhor. Só que o Espírito Santo colocou no meu coração que quando Josias chega agora para louvar o Senhor, pastor Arlindo, Deus permite Ilquias ter a revelação da palavra de Deus no altar. Ilquias encontra agora o que Deus havia revelado para Moisés. Ilquias entrega a mensagem. Ele fala tudo que o Senhor tinha para falar. Quando Josias e Safã ouvem a palavra de Ilquias, a Bíblia vai dizer que Josias, ele rasga as tuas vestes diante da mensagem que ele ouvia do altar de Deus. Irmão, é fácil pregar para Josias, que tem intimidade com Deus, porque toda mensagem que é pregada no altar, ele vai receber e vai se humilhar diante da presença do Senhor. É fácil pregar para alguém que ora dia e noite e busca a presença do Senhor, como nós estamos vendo aqui. Difícil é pregar para crente desviado, que questiona o português do pastor, que questiona a mensagem de Deus e que não aceita a correção do Senhor. Só que Ilquias, pastor Falavinha, quando ele ouve a palavra, Josias ouve a palavra de Ilquias, ele rasga o coração dizendo: não, eu preciso melhorar diante da presença do Senhor. Só que a mensagem era uma mensagem dura. Deus estava trazendo juízo para Judá. Josias, aquele adolescente, teve dúvida, teve aquele temor. Vocês também não têm? Tem hora que vocês têm guerra. O que Josias faz? Ele dá uma olhadinha para a igreja, procurando alguém que pudesse ajudar ele como ele precisava. Olha para um lado, olha para o outro, e ele vai bater o olho. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher chamada profetisa Uda, uma mulher de oração. Alabaçúbia. Quando Josias olha para a igreja, porque assim, quem é espiritual busca ajuda em quem é espiritual. Agora, quem é carnal, meu irmão, ele não vai ouvir conselho de Deus, não vai ouvir Deus. Você lembra de Roboão? Ele foi ouvir os conselhos, não queria ouvir, aí foi ouvir os amiguinhos, e Deus rompeu o reinado dele. Se você for nas ideias dos seus amigos e das amigas carnais, Deus vai acabar com a tua vida. Mas se você buscar alguém de oração, Deus te levanta e coloca de pé. Segue aí a inspiração que o Senhor está me conduzindo. Josias chega lá e diz assim: irmã Uda, Deus falou comigo através da palavra, mas e agora? Eu estou aqui buscando o Senhor, eu quero melhorar. Eu não quero que Deus pese a mão sobre a minha vida, eu quero servir ao Senhor melhor. Aí eu imagino a irmã Uda dizendo assim: meu filho, fica em paz, deixa eu orar aqui, vamos orar aqui, vamos fazer um círculo aqui, porque quando tiver dúvida, vai para a oração, que Deus vai te responder. Irmã Uda começa a orar, e daqui a pouco o presbítero Falavinha falava aqui que precisa levantar pessoas que entregam o recado de Deus, não foi? Assim diz o Senhor. O presbítero Falavinha, enquanto a irmã Uda estava orando, Deus toma a boca dela em profecia. Assim diz o Senhor: trarei mal sobre Judá e sobre esta nação, porque eles me deixaram, eles abriram mão da santificação da palavra e trouxeram abominações para dentro da igreja. Mas assim também diz o Senhor: fala para Josias, assim como ele se humilhaste, ele orava, ele buscou a minha presença e rasgou as tuas vestes, eu vou guardar Josias nos dias maus. Pula, manda e assobia. Quem ora, quem consagra, quem busca a presença de Deus, Deus guarda na hora da dificuldade. Pula, manda e assobia. Tem gente fazendo seguro de vida caro para ter segurança. Tem gente comprando carro blindado para encontrar proteção. Eu entendo que a proteção de Deus está na palavra dele. Quer ver? Para nós encerrar sobre Josias.
O verso de número 33 vai dizer assim: e Josias tirou todas as abominações de todas as terras que era dos filhos de Israel, e todos quantos se achavam em Israel, obrigou que servissem ao Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir ao Senhor, o Deus de seus pais. Josias, ele era uma boa influência. Era aquela pessoa que quem estava do lado de Josias, por mais que esteja desviado, ele se achegava perto do Senhor. E é isso que Deus quer fazer com essa geração Josias. Quer levantar vocês para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem entendeu sobre Josias diz amém. Glória a Deus. Só pastor Jefferson, que na igreja de Judá, presbítero Gideone, tinha um outro adolescente, 12 anos de idade, um adolescente, e o teu nome era Manassés. Manassés, ele vai fazer tudo que era contrário a de Josias. A Bíblia vai dizer que Manassés fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Isso, vamos lá, vocês vão entender. Manassés, ele era o oposto de Josias. Manassés era aquele tipo de pessoa que os pais de Josias tinham pavor, terror de ter ele por perto. Deixa Deus falar. Meu filho Josias, pelo amor de Deus, meu filho, fica longe desse rapaz porque ele não é crente. Vocês já ouviram isso aí? Do papai e da mamãe? Meu filho, Deus tem uma obra na sua vida. Meu filho, enquanto você estava no meu ventre, Deus falava tanto a teu respeito. Não joga esse negócio de lado não. Sai fora de Manassés, porque esse homem não é crente. Esse menino não tem temor da palavra de Deus. E é triste você ouvir isso, porque enquanto tem Josias no nosso meio servindo ao Senhor, tem Manassés despregando tudo que o Senhor fala no altar do Senhor. Ah, Josias, para com isso, rapaz. 16 anos, você fica com esse negócio aí de Bíblia, de igreja, oração. Até agora eu não vi você arrumar uma namorada. Até agora eu não vi você curtindo. Rapaz, a vida passa rápido. Manassés dentro da igreja. Rapaz, vamos arrumar uma namorada. Estou desconfiado que você não é homem não. Porque o mundo é assim. Ele quer destruir toda a autoestima do jovem e colocar lá para baixo. Só que para você estar no meio dos grandes lá dentro, você não precisa ser igual a eles. Para você estar lá no meio delas, você não precisa ser igual a elas. Seja conforme Deus quer, que Deus vai te honrar naquele lugar. Meu filho, Josias, fica longe desse menino. Mas mãe, eu gosto tanto de Manassés, é meu amigo. E você deve ter cuidado, o pastor aqui falou sobre isso. Nós não temos esse costume não, mas vamos lá. Dá uma olhadinha para o lado aí. Para a esquerda e para a direita. A igreja também, dá uma olhadinha aí. Dá uma rodada aí, para ver como está essa turma aí. Amém. Se essa pessoa que está do seu lado não te leva para o altar da oração, se essa pessoa não te chama para chegar mais perto do Senhor, sai fora o mais rápido possível. Se essa pessoa não te chama para o propósito da oração, da leitura bíblica, sai fora de Manassés o mais rápido possível. Porque o que Deus tem para você, Josias, é muito maior do que você imagina. Tá bom, deixa eu correr aqui. Mas mãe, como eu ouvi esses dias, Manassés é filho do pastor, é filho do evangelista, do presbítero e do diácono. E eu tenho um recado de Deus para os filhos de obreiros aqui nesta noite. Porque Deus mandou eu entregar o recado e eu preciso entregar. Aqui na terra, aqui em Curitiba, herança e bem se passa de pai para filho. Viu, mãe e pai? Você pode deixar o carro, a casa,
a fazenda, a chácara, o jatinho, o submarino, o iate. Você pode deixar o que você quiser, é teu, você faz o que você quiser. Mas a herança do céu, se vocês não vão buscar na oração, vocês não vão receber nada. Vou repetir: herança da terra o pai pode deixar, mas o pai não vai buscar a Deus por você, não vai jejuar por você. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Paga o preço e vai buscar a presença do Senhor. Nós estamos vendo no nosso altar pastores, homens e mulheres cheios da presença de Deus, e os filhos pobres da presença de Deus. Mas a partir desse congresso, nós vamos buscar a presença do Senhor. Os pais vão ser cheios da presença de Deus, mas os filhos também vão dar testemunho no altar de Deus. É filho do pastor. Muitas das vezes, alguém não vai conseguir te corrigir, porque você tem alguém que passa a mão na tua cabeça. Mas fique em paz, que lá em cima, Deus vai tratar. Tem muitos filhos debaixo da carteirinha ministerial do pastor, preocupados, sendo guardados, encobertados. Você é aqui embaixo, mas lá em cima Deus vai tratar. A casa de Deus não é bagunça para nós fazer o que bem quiser. Quer servir a Deus, serve. Se não quer, arruma o altar e vem servir ao Senhor. Olá, manda e a súbia. E Manassés, ele era terrível. Ele trouxe todo tipo de idolatria para dentro da igreja. Enquanto o pastor pregava dizendo: meus irmãos, não se veste desta forma, não faça isso, não faça aquilo, Manassés levantava altar dentro da igreja e peitava ainda o pastor. Deus vai te dando tempo. Deus vai te dando tempo. Mas Deus vai tratar com Manassés. Deus vai tratar com Manassés. Mas presbítero Thales, onde você tirou esse negócio? Vamos lá para a Bíblia que eu te mostro. Capítulo 33, o verso 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Manassés estava vivendo pior do que o mundo. Manassés estava vivendo pior do que o mundo. Só que você vai ver no capítulo 10. Irmão, eu estou pregando bem tranquilo aqui para entender. E no final você vai entender o que Deus quer falar. Só que Deus, Ele amava Manassés. Deus amava Manassés. Porque no verso de número 10: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Mesmo Manassés pecando, fazendo barbaridade dentro da igreja, a Bíblia vai dizer que o Senhor falava com Manassés através dos homens de Deus. Irmão, Deus só corrige aquele que Ele... Deus só corrige aquele que Ele ama. Eu vejo que o coração de Deus, Ele amava Manassés, mas Ele não aceitava a vida que Manassés virava. Só que quando você vai ver aqui, o tempo de Deus chegou para Manassés. A Bíblia vai dizer que Manassés agora, o Senhor permite que os capitães da Síria vai até Judá, pega Manassés e leva ele em cativeiro para a Babilônia. Aquele adolescente que estava na igreja, que teve a oportunidade, que teve várias oportunidades de fazer alguma coisa para Deus, agora está sendo envergonhado e levado para a Babilônia. É triste quando alguém sai da casa de Deus. E tem pessoas que não sabem e ficam criticando, pastor, critica a liderança. Mas você precisa entender, no olhar de Deus, quantas oportunidades Deus já deu.
Porque ninguém sai do amor de Deus de qualquer maneira. Deus não abre mão assim facilmente do amor dele. Para sair da presença de Deus, aprontou muito na presença, na casa do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Agora vai Manassés, preso, levado para a Babilônia. O filho do rei Ezequias, levado para a Babilônia. Quem está com a Bíblia aberta diz amém. Só que no verso de número 12, Manassés resolveu se posicionar diante da presença do Senhor. Eu imagino, segura um pouquinho, que lá em Judá, alguém comemorou a queda de Manassés. Porque infelizmente existe isso dentro das igrejas. Ainda bem que o Senhor tirou aquela tranqueira do nosso caminho. Eu sabia que aquele negócio ruim não ia dar certo. Agora a obra vai avalancar. Agora o negócio vai andar. Agora o negócio vai prosperar. Tem alguém dentro da igreja que se alega com a queda de Manassés. Tem alguém que glorifica: eba, eu sabia que aquilo não ia dar certo. Só que enquanto alguém aqui se alegrava, lá na Babilônia, a Bíblia vai dizer que Manassés estava angustiado. Como ser feliz na ausência da presença do Senhor? Pergunta para quem está fora se a vida dele é de alegria. Pergunta como está o coração, desejoso para sentar onde você está sentado e poder participar e não pode. Pergunta para alguém que distanciou da presença do Senhor o desejo de estar aqui e participar da Santa Ceia e não pode porque saiu da presença do Senhor. Só que enquanto Judá comemorava, imagino eu, e Manassés estava angustiado, a Bíblia vai dizer, eu entendo que o Senhor lá de cima, ele nem estava olhando naquele momento para Judá, mas ele olhava lá para a Babilônia, lá para Manassés orando e vendo as atitudes de Manassés. Manassés, se tu se humilhares, eu desço aí. Se tu orares, eu tiro você dessa situação. Alá, manda e a súbia. Alá, manda a súbia. Só que eu imagino Manassés, porque quando a pessoa está na igreja, ela não consegue pensar nas coisas de Deus. Ela vai perceber o erro que fez quando está fora da presença de Deus. Eu imagino, pastor Jefferson, Manassés lembrando da oração que Salomão fez no dia que edificou o templo. Senhor, se um dia nós pecarmos, pois não há homem que não peque, e na tua ira nos levar para uma terra distante, numa terra de cativo, seja esta terra perto ou longe, e lá nessa terra nós orarmos ao Senhor, nós se lembrarmos do Senhor. Se lá na terra da nossa aflição nós tiver saudade de estar na tua presença, escuta a nossa oração aí no centro da tua habitação. Nos dá a oportunidade, Senhor, de voltar novamente para a tua casa. Nos dá a oportunidade novamente de estar diante da tua presença. Eu imagino Manassés lembrando da oração de Salomão, mas eu vejo também Manassés lembrando que quando o profeta Isaías visitou o teu pai dizendo que não tinha mais o que fazer, Isaías orou para a parede e buscou a presença do seu Deus. Vamos ler? Vamos lá? Ó, verso 12. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Manassés lembrou que o seu pai tinha um Deus que podia mudar a sua situação. Olha o verso de número 13. E fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Eu não sei como foi a oração de Manassés. Se foi em palavras, se foi em lágrimas, ou se foi em gemido.
Porque no momento mais difícil da nossa vida, nem sempre nós vamos ter palavras para falar com o Senhor. Mas seja qual for a situação que você esteja, seja gemendo, chorando ou com palavras, pede socorro que Ele vai te ouvir. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai. Quando Ele entende, quando você quer chorar, sabe de tudo antes mesmo de falar. Ele conhece. Por isso eu sei, o Senhor te ouvirá. Seja o lugar mais tenebroso que você esteja, pode clamar ao Senhor. Deixa eu contar um testemunho. Esses dias minha esposa foi no médico, e quando ela estava entrando na clínica, apareceu um homem vestido de mulher, salto desse tamanho, peruca, todo maquiado e com uma bolsinha. Você já sabe a situação. Quando ele viu a minha esposa, ele disse assim: irmã, vem aqui, irmã, ora por mim. Quando você for orar, não esqueça de mim, não. Eu sou um desviado. Irmã, quando você for orar, não esqueça de orar pelo irmão Luiz. Muita gente sente saudade de ser chamado de irmão. Tem muita gente que sente saudade de ser chamado de pastor, porque não é mais. Tem alguém que sente saudade de pegar o instrumento, que muitas das vezes alguém não valoriza, não estuda, não quer, atrasa no ensaio. Alguém gostaria de ter a oportunidade que nós temos. Por que nós não valorizamos? Eu vejo o nosso pastor está em viagem, mas eu vejo o nosso pastor, o amor dele por esta igreja. Mesmo nas lutas, faltando recurso, ele tem procurado oferecer o melhor para os adolescentes, para as irmãs, para a mocidade, para a orquestra, para que você sirva ao Senhor com alegria. E muitas das vezes nós retribuímos com ingratidão, faltando na casa de Deus, tratando as coisas de qualquer maneira. Muda hoje, Manassés. Valoriza a oportunidade que o Senhor te deu. Valoriza. Manassés agora volta para Judá. E quando Manassés volta para Judá, na minha pesquisa parece que foi 1.400 quilômetros da Babilônia até Judá. Foi chão para ele trazer na sua memória a reflexão de como deveria servir ao Senhor novamente. E agora está voltando Manassés para Judá. Eu tentei me colocar no lugar de Manassés para sentir a alegria que ele estava sentindo de poder voltar para a casa de Deus. E Manassés está voltando. Eu vou fazer diferente. Agora eu vou orar, agora eu vou jejuar, agora eu vou buscar a presença do Senhor. Eu não vou faltar na oração, eu não vou faltar no culto, porque o Senhor me deu a oportunidade de novo. Ele estava voltando para viver algo, um amor que mesmo estando dentro da igreja, ele nunca experimentou. Não espera estar no mundo para você conhecer o Deus que te fez uma promessa. Quem entendeu diz amém? Aí eu encerro aqui agora. Eu confesso, pastor Gabriel, que eu queria encerrar a mensagem aqui, mas o Espírito Santo não permitiu. E eu preciso entregar a conclusão desta mensagem. A Bíblia vai dizer que ainda na igreja de Judá, preste muita atenção, não era um adolescente, pastor Jadson, mas Zedequias era um jovem, porque Zedequias tinha 21 anos de idade.
E a Bíblia vai dizer que Zedequias fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele andou nos mesmos caminhos de Manassés. Nos mesmos caminhos. Só que o Senhor também amava Zedequias, porque falava com ele através do profeta Jeremias. Só que Zedequias não ouviu. Entrava aqui e saía aqui. Aí a Bíblia vai dizer que ele não ouviu Jeremias, que falava da parte do Senhor. Aqui é o problema. Porque toda vez que alguém for te corrigir, não é implicância do pastor, não é implicância do ministério, é Deus usando a boca da liderança para te ajudar a viver uma vida diante da presença do Senhor. Abre a sua Bíblia comigo em 2 Reis, capítulo de número 25. Eu gostaria de ler com a igreja. E a gente já encerra. 2 Reis, capítulo de número 25. Quem encontrou diz amém. Amém. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, vamos lá, se Zedequias assumiu o reinado com 21 anos, com mais 9 ele tinha quanto? 30 anos de idade. Vamos lá. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao seu redor. Verso 2. E a cidade foi sitiada. O que é sitiada? Cercada, bloqueada, até o 12º ano do rei Zedequias. Segura um pouquinho. Eu falei para vocês que Josias estava vivendo as promessas de Deus com quantos anos? 20 anos. Quando ele começa a reparar o altar. Enquanto Josias com 20 anos vive a promessa de Deus, Zedequias com 30 anos está com a vida toda amarrada. Enquanto Josias vive os projetos de Deus com 20 anos, Zedequias, nada na vida dele dá certo. E tem mais, a Babilônia cercou Zedequias e não levou ele para lá, mas cercou a vida dele estando dentro da igreja, dentro de Judá. Tem pessoas que Deus vai falar, mas ela não vai ouvir a voz do Senhor. Deus vai corrigir, ela não vai dar ouvido. Aí Deus vai tratar com ela, é dentro da igreja. Enquanto Zedequias estava lá vivendo como ele bem queria, a Bíblia vai dizer que o rei da Babilônia chegou, cercou a cidade de Judá. Zedequias não podia sair e nem entrar da cidade. Vamos lá? Olha o verso de número 3. Ao 9 do mês 4, quando a cidade se via apertada, porque o diabo vai apertando, pela fome, e nem havia pão para o povo da terra. Segura um pouquinho. Zedequias não teve pressa para entrar em Judá e tirar Zedequias de lá. Não teve. O que ele fez? Ele cercou e foi apertando. Foi deixando acabar a água, foi deixando de acabar o pão. Judá já não tinha mais pão para comer. Quando Josias agora estava com fome, quando ele viu que o cerco era para sua destruição, a Bíblia vai dizer que Josias tenta reagir àquela situação. Como? Ele tenta fugir do cerco da Babilônia para subir para as campinas. Deixa eu explicar isso aqui para Zedequias. Deixa eu explicar isso aqui. Tem gente que está dentro da igreja, ele não valoriza as coisas de Deus. Na hora que Deus começa a apertar, na hora que Deus começa a tratar com ele, aí ele tenta reagir e sair da situação que Deus está apertando ele. Aí ele começa a vir no culto, aí ele começa a vir na oração, aí ele liga para o pastor dizendo: pastor, pode contar comigo. Mas não adianta mais reagir, Zedequias, o Senhor já está tratando contigo. Zedequias foge para as campinas, e ele foge para tentar reagir, mas a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor vai atrás aonde ele estava e prende ele e leva ele para a Babilônia. Vocês vão entender o que o Senhor colocou no meu coração. Só que antes de levar Zedequias,
ele vai furar os 2 olhos dele. Foi assim, não foi? Os 2 olhos. Você tentou reagir, né? Você quer ir para a igreja agora, né? Você quer começar a orar agora, né? Aí ele vai e fura os 2 olhos de Zedequias assim, ó, tirando a visão das oportunidades que o Senhor havia dado para ele. Segura um pouquinho que eu encerro aqui agora. Dá um som maior para mim, irmão Maico. Zedequias é levado agora para a Babilônia, para o mesmo lugar que Manassés foi levado. O mesmo lugar. Quando você lê o livro de Esdras e de Neemias, tem alguns capítulos que vai citar os nomes daqueles que o Senhor trouxe de volta do cativeiro para recomeçar no primeiro amor lá em Jerusalém. Quando você lê nome por nome, você não encontra o nome de Zedequias. Você já entendeu? Ter a oportunidade que Manassés teve de recomeçar é tão lindo. Ser salvo por um fio. Deus chegar e tirar você do lamaçal e colocar de volta e te abraçar e dizer: filho, eu nunca te esqueci. Só que voltar ao primeiro amor, essa oportunidade Deus não vai dar para todos. Pare de brincar com as coisas de Deus. O bom é nós sermos um padrão Josias, que faz tudo que é bom aos olhos do Senhor. Só que tem gente que entra na fase de Manassés e ele é salvo por um fio. Só que quando você não se atenta aos conselhos do Senhor, você entra na fase de Zedequias, aonde você anda pelos mesmos caminhos de Manassés, mas você não tem mais a oportunidade de voltar ao primeiro amor. Não precisa abrir não. Livro de Jeremias, capítulo 52 e o verso de número 11. E cegou os olhos de Zedequias e atou em cadeias, e o rei da Babilônia levou-o para a Babilônia e conservou na prisão até o dia da sua morte. A Bíblia está recheada de mensagens dizendo que o Senhor vai conservar os santos para o dia do arrebatamento da igreja. Só que Zedequias vai para a Babilônia, viveu no mesmo a prisão que Manassés viveu, mas Deus conservou ele para a perdição. Não são todos que Deus vai dar oportunidade de voltar. Você entendeu porque eu queria terminar em Manassés? Só que o Espírito Santo foi muito claro quando ele falou para mim: tem muitos que vão morrer lá no mundo porque não valorizaram a minha casa e a oportunidade que eu dei para eles. O Senhor pode ir lá fazer visita, orar. A igreja pode jejuar, a igreja pode levantar um clamor. Aí o Senhor vai levantar e dizer: Samuel, até quando você vai interceder por Zedequias, tendo eu o rejeitado diante do Senhor? Aproveita a oportunidade aqui hoje. Não chega nesta fase ao ponto de Deus não ouvir mais a tua oração e nem o teu pedido de socorro. Toma uma posição aqui hoje diante do Senhor. Porque você saiu da igreja? Que mal que Deus te fez, abandonando tudo e indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te entristeceu, isto não é motivo para largar o Filho de Deus. Volta pra mim.
sou teu melhor amigo, volta pra mim. Eu quero você, pois eu te amo sim, te dou alegria. A segunda estrofe diz assim, ó: porque você tá triste agora, se o mundo te escolheu, prazeres, sonhos e fantasias, você se envolveu. Te digo que o mundo não é teu lugar. Volte correndo, volte, eu quero te abraçar. Volta pra mim, sou teu melhor amigo. Lamanai assume anteas.